Mas enfim, vamos dar boa tarde então pra Jéssica e pro Gabriel, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Gabriel. Sejam bem-vindos. É melhor eu ficar aqui, ó. Boa tarde. Boa Obrigado, tarde. viu? Qualquer problema de conexão, não tem problema. A gente tenta reconectar qualquer coisa, tá? Se a gente tiver alguma... A gente vai seguindo aqui a conversa. Bem, eu acho que pra começar, pra entender, aquela publicação que a gente acabou de ler, foi um de vocês, né? Foi a Jéssica, foi você que publicou, só pra gente entender o começo da nossa conversa. Podem falar, viu? Se foi algum de vocês. Esse não foi a gente. O perfil do Pedro foi hackeado, na verdade. Não que aquela não seja a nossa opinião em si, né? Então, mas a gente foi um não hacker? seria. Foi. A gente tá investigando, na verdade, pra ver o que foi feito, o IP e tudo mais. Porque mais uma pessoa tinha acesso à conta, mas era sempre pedido pra mim e pro Gabriel, tipo, qualquer publicação, sabe? E aí a gente não sabe realmente de fato o que aconteceu. A gente faria uma nota diferente. Não que aquela não seja, né, o nosso pensamento em si. Tá, mas curioso isso, porque eu acho que de imediato todo mundo... Porque eu vi, né, principalmente você, Jéssica, que você acabou se manifestando nas redes sociais, eu vi mais rapidamente, as pessoas começaram a responsabilizar você diretamente pelo texto e também, assim, pela... De certa forma, colocando vocês como omissos e pessoas que estavam concordando com o Pedro. Eu acho que isso vocês têm muito a dizer também, né? Sim, porque na verdade a gente estava tentando achar alguma coisa em si, eu e o Gabriel, a gente estava tentando achar uma saída para toda essa situação antes disso que aconteceu. Certo. E Gabriel, você já conhecia o Pedro? Você começou a trabalhar com a Jéssica, só pra gente entender também a relação de vocês no sentido de trabalhar com ele, né? Fazer parte ali do time dele. Isso. Primeira, boa tarde, né? Boa tarde. Então, aconteceu assim a situação com o Pedro. O Pedro, eu conheci ele há 3 anos já, ele treinava na mesma academia que eu. E nisso, a gente nunca mais teve contato, no decorrer de 3 anos. Só que ele sempre acompanhou meu trabalho. Eu e a Jéssica, a gente é videomaker, a gente grava vídeos aqui em Curitiba e no Paraná. E nisso, o Pedro entrou em contato comigo que tá no Big Brother, só que eu de imediato não acreditei. Falei, Pedro, eu não consigo fazer vídeo pra você agora porque eu estou na correria do final do ano. E ele entrou em contato comigo dia 30 de dezembro. E ele ia ser confinado dia 6, certo? E aí, nesse meio tempo, ele acabou entrando e a Rai entrou em contato comigo, a ex-mulher dele. Entrou em contato falando que era por gerenciar, aí de imediato, por conhecer a Jéssica, eu já chamei a Jéssica pra gente poder fazer algo que iria dar muito boa ali, né, até então, porque ele estava tão bem falado, tão bem quisto na Casa de Vidro, e aconteceu tudo o que aconteceu, mas o Pedro, ele é até surpreso, né, até pra ex-mulher dele é surpreso, pra falar com a... Porque ela falava com a gente, eu não tô reconhecendo o Pedro, né? Ela falava assim. Ela falou pra vocês isso? Sim, em vários momentos que eu falava assim, Rai, isso que ele fez, ele fazia antes. Enfim, e ela falou, não sei o que tá acontecendo com ele, não sei o que aconteceu, né? E em nenhum momento a galera vem perguntando se é personagem. Não, da nossa parte a gente não forjou um personagem. Se ele forjou, porque a gente não compactua com esse tipo de assédio, de tudo que ele fez na casa, né? Feito que ele fez com os outros, se a gente não compactua. Tanto que aquela nota que foi publicada, eu tive que no meu Instagram fazer um comunicado dizendo que não foi a gente que colocou aquela nota e também fiz um comunicado sobre a atitude do Pedro, né? Porque realmente eu perguntei pra toda a equipe, puxei o ID de todos ali, não saiu da gente. Até achei que foi a ex-mulher do Pedro que fez, mas não acabou sendo ela também. Mas foi um post que foi muito comentado positivamente, né? Pelo menos todo mundo aplaudiu, falou, nossa, que atitude maravilhosa, porque de fato não dá pra compactuar com o que ele fez. Então por isso que pra mim foi uma surpresa quando a Jéssica falou que de fato não foram vocês, que foi um hacker, tô passada. Porque eu imaginava assim que tinha sido vocês e que, né, eu sei que vocês não concordam, mas eu sei também que agora não foram vocês que escreveram. Claro, essa é a nossa opinião pública, tanto que eu comentei, eu estava em outro portal também, comentei que eu não compactuo com isso em nenhum momento, só que a gente precisou remover. Acho que travou a comunicação do Gabriel, é isso? Do Gabriel nós tivemos um probleminha, vamos continuar com a Jéssica então, o Gabriel retorna assim que puder.
Ô, Jéssica, como que tá isso nas redes sociais? Assim, vocês entregaram os dados da conta dele pra alguém da família? Vocês falaram com a família do Pedro depois que ele deixou a casa? Conta pra gente um pouco também desse pós. Então, na verdade, a gente só tinha contato com a esposa em si, sabe? Com o resto da família, a gente não tinha uma ligação, um contato ali, nada desse tipo, né? Eu falei até pra Rai, eu falei, olha, fala que a gente não mudou a senha, tá do jeito que tá, a gente só não vai mexer mais, a gente não vai trabalhar, não vai colocar mais a mão, porque é uma situação que não tem nem o que fazer naquele perfil, né, gente? Sim. Sim. Vocês estavam recebendo? Como que vocês entraram assim? Porque você entrou com uma pessoa que vai... eu vou te ajudar... Ou de fato você tinha um salário? Como que era o contrato? Existia um contrato de fato, de papel assinado? Ou era uma coisa mais na amizade? Então, é até meio engraçada essa situação, porque não deu tempo de fazer o contrato. Eu tinha a prova verbal ali em conversas por mensagem, né? Tanto que a gente ia oficializar tudo hoje segunda-feira, a gente ia oficializar com a Rai, porque ela era responsável por ele. Tá. A gente tinha entrado em comunicado com o advogado. Em questões financeiras, sim, a gente teve um prejuízo, porque a gente pagou a equipe, eu e a Jéssica, a gente acabou pagando a equipe. Vocês dois estavam bancando, então? Sim. Vocês estão falando de prejuízo de quanto? Só pra gente ter uma ideia. De em torno de 10 a 20 mil reais com a equipe. Caraca! E a gente tá falando de uma semana de BBB, hein? Exatamente. Uma semana. Uma semana, é verdade. Caraca. Porque Porque é um investimento a longo prazo, né? É o que se espera, né? A gente pensa no pós, a gente pensa no Sim. agora, então foi uma surpresa, né, negativamente. Sim. Mas eu acho que não tem dinheiro que pague a gente não compactuar com a atitude dele, né? Claro, tem toda a razão. Em nenhum momento, eu não estou interessado nesse dinheiro, a gente vai arcar com as consequências financeiras, porque eu não quero tentar limpar a imagem dele, algo do tipo eu e a Jéssica. A gente quer permanecer com nossos valores, princípios, para que a gente não se queime junto com ele, né? Que desde o começo, de imediato, eu desliguei e falei, equipe, acabou, sabe? Mas, Gabriel, perguntando assim, porque a Jéssica, eu entendo, pelo que você contou, que ela entrou a partir de você, né? A sua relação direta que é, de fato, com o Pedro, da Jéssica foi um intermediário, digamos. Como que vai ficar essa Mas relação, e você? né? Como você, para além dessa questão de cuidar das redes sociais dele, esse tempo que vocês se conhecem, como que você enxerga toda essa situação? Você viu esse Pedro? Você reconheceu ele dessa forma em algum momento ou não? Não, eu conheci ele, foi como eu comentei, né? Foi bem breve, assim, com ele, como eu conheci ele. Só que eu não imaginava isso dele, porque você viu os vídeos, né? Ele entrou no programa com uma ideia de que ele era o coitado, que ele iria ser pai. E nisso eu falei assim, cara, perfeito, eu vou te ajudar. Depois a gente acerta valores, se for o caso, né? E também, eu e a Jéssica, a gente foi com a cara e com a coragem. Antes de conversar com a Jéssica, eu já negociei isso com ele. Não, eu me acerto aqui, eu pago a equipe, a gente resolve. Só que aconteceu o que aconteceu, né? E eu não esperava isso dele. Eu não reconheci o Pedro, a ex-mulher dele não reconheceu. Na Casa de Vidro, eu e a Jéssica, a gente mandava mensagem pra Rai e falava, Rai, fala pra ele não entrar em assunto de política, não entrar em assunto religioso, porque ele já estava dando indícios ali, sabe? E depois ali aconteceu o que aconteceu não tem palavras pra dizer. Sim. Mas eu achei muito nobre, assim, querendo ou não, porque todo mundo tem conta pra pagar, não é, amigo? Vocês estão ali, vocês estavam trabalhando, então vocês terem essa atitude de vocês pararem de dar continuidade num trabalho que não tem fundamento mesmo, porque vocês não são a favor. Como que vocês iam lidar com isso, né? Então, parabéns, Jéssica, e parabéns, Gabriel. Foi até o que eu falei. Eu falei num post dele, né? Eu escrevi nos comentários, eu falei, pessoal, acho que todo mundo tem conta pra pagar, né? Então a gente não imagina o caráter da pessoa até ela se mostrar. Se a gente soubesse, a gente não teria entrado, sabe? Eu acho que ninguém é doido a esse ponto, né? Exatamente. Vocês estão sendo atacados nas redes sociais por conta dessa situação? Vocês estão recebendo ódio nas redes sociais? Então, que nem eu falei hoje, eu falei, gente, vocês não vão me atacar no celular que eu paguei. É 10% de pessoas que vêm, às vezes, irritar ali, mandar mensagem, mas eu ignoro, sabe? Sim. 90% tá falando coisa positiva e apoiando a gente. Agora, Jéssica, e quando aconteceu toda a situação, né? Porque eu imagino que, assim, quem cuida das redes sociais fica numa cobertura insana, né? É uma loucura, vocês não dormem, vocês ficam ali acompanhando a pessoa o tempo todo. É puxado. Você estava assistindo o momento de quando tudo aconteceu, você tentou falar com até então a esposa dele na hora,
Como que foram ontem, né? Voltando pra ontem, como que foi a noite ali, a sua noite? Então, a gente ficou chocado, né? Tipo, a gente passa 24 horas no pay-per-view, tem uma equipe pra isso, como o Gabriel falou. A gente se disponibiliza a pagar o pessoal pra justamente ficar 24 horas só gravando a tela. Então, assim, a hora que aconteceu, eu tava até vindo pra Santa Catarina, eu fiquei em choque, gente. Eu não consegui assimilar a situação. Eu imagino, ainda mais que tem o fato dela ser uma mulher, então isso… Sim. Às vezes, né, as mulheres nesse sentido é um peso a mais quando você vê uma cena dessa. Aliás, é gatilho para muitas mulheres o que aconteceu, a gente sabe disso, a gente tem a noção disso. Você falou com a até então esposa dele depois, você tem noção de como que está agora? Quem está com o Pedro, por exemplo? Não entendi a última parte. Então eu vou perguntar mais uma vez. Eu perguntei se você tem noção de quem está com o Pedro agora, se ele está com alguém da família, enfim, desse momento de agora. Como ele está agora, nesse momento? Isso! Isso mesmo. Então, a gente estava dando uma entrevista até agora há pouco com a Rai. E ele entrou no surto, gente. Ele não se reconhece, ele não sabe quem é a família, ele não sabe quem é a Rai. Então, assim, ela tá bem abalada com a situação, sabe? Ela até tá tentando assimilar tudo isso, porque agora que ela tá dando, assim, ali de fato, tudo que ela convivia com ele, entendeu? Ela falou que ela não entendia antes, que agora ela entende depois do comportamento dele, mas ele realmente ele tá sob os cuidados da família dele em si. Olha, a gente quer agradecer você, Jéssica, ao Gabriel. Eu acho que o Gabriel, infelizmente, a conexão caiu, né? Mas a gente agradece de qualquer forma o Gabriel aqui por falar com a gente. Jéssica, também muito obrigado, de verdade. O Gabriel voltou? Que bom, deu pra voltar, pelo menos pra gente conseguir se despedir. Obrigado pela participação de vocês e pelo esclarecimento que vocês estão dando aqui pra gente. E se vocês chegarem a conversar com o Pedro, né? Principalmente o Gabriel, que tinha uma proximidade um pouco maior, depois quiser falar com a gente novamente, a gente tá aberto pra ouvir vocês, tá bom? Perfeito. Obrigado, viu, Fiquem com Deus, gente? Deus Tchau, abençoe, tchau. viu? Boa semana. Curtiu? Gostou? Se inscreva no Léo Dias TV.